Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 28 de abril de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com os alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão frequentes hoje são eles: o Elias, a Gabi, a Ana Cláudia, a Nicole, a Daiane, a Valentina e a Natália. E a única aluna que faltou hoje foi a Nicole Ferraz. Mas a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde os alunos que faltaram e os que vieram recebem o link para que possam rever a aula e para quem faltou assistir e não ficar para trás no aprendizado. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre referente ao segundo bimestre. Material esse enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando continuidade à situação aprendizagem 1, que nós já fizemos uma aula sobre ela, agora vamos dar continuidade. Lá na página 39, tem um trecho lá que fala sobre a situação aprendizagem 1. Fala assim: na situação aprendizagem 1, vamos resolver e elaborar situações-problema envolvendo comparação de frações, razão entre partes de uma grandeza, além da utilização de fluxogramas para a realização de algumas atividades. A habilidade são várias, é a habilidade EF07MA07, a EF07MA08 e a EF07MA09. Objetos de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Página 40, atividade 2. Problemas de razão entre partes de uma grandeza. 2.1. Um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em dois segmentos na razão 3/4. Quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão? E daí? Qual que é a opinião de vocês? Quer dizer o seguinte, ó, um segmento de reta foi dividido, um segmento de reta de 28 centímetros. Então vamos lá. Vamos fazer um risco, imaginando que ele tem 28 centímetros. Então ele sai daqui e tem 28 nós. 28 centímetros. Estragou. E aí, ele quer saber o seguinte: esse segmento foi dividido de 3/4. Quantos centímetros tem cada segmento após a divisão? Tipo, daí o senhor coloca em uma parte o 4. Calma aí, só vou apertar pausa um pouquinho, vou tentar arrumar essa caneta aqui. Então aqui, ó. Na verdade, presta bem atenção, ó. A parte inteira foi dividida em quantas partes? 3/4. Dá a impressão que é 3/4, mas não é, ó. Um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em dois segmentos. Na razão, um lado tem 3 partes e a outra tem 4 partes. Então, ao todo, quantas partes tem? 7. Então, eu pego esse inteiro e divido em 7 partes. Quantas partes eu dividi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 3 partes. 1, 2, 3. Essa aqui é 3 partes. E a outra parte tem 4. 1, 2, 3, 4. As partes são essa parte de dentro aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E aí, isso aqui inteiro tem 28 centímetros. A pergunta é: quantos centímetros tem cada segmento após
quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão. Então eu tenho que fazer o quê? 28 dividido por 7. Isso, Aninha. 28 dividido por 7. Quem vezes 4. o 7 dá 28? 4. 4. 4 vezes 7, 28. 8 que tira 8, 0. 2 que tira 2, 0. Então eu poderia achar uma fração equivalente ainda. Cada um tem 4 centímetros. Se eu fizer aqui, esse lado vai ter quantos centímetros ao todo? 3 vezes 4, cada um tem 4. Quantos que dá 3 vezes 4? 12. E o segmento de baixo? 4 vezes 4? 4 vezes 4 vai dar 16. 16. Então, 12/16 é uma fração equivalente. E quando eu somo os dois juntos, quantos que vai dar? 28 centímetros. Certo? Sim. Subindo a resposta aí. Só que eu, olhando agora aqui, a resposta não responde a pergunta. Responde sim. Ó, quantos centímetros tem cada segmento? É 4. O senhor não fez completo do indicador. Responde sim. Então vamos fazer só uma observação. Então vamos fazer só uma observação. Agora que eu percebi isso, eu fiz tanta coisa aqui. E aí no fim, vamos lá. Se a razão é de 3 por 4, isso significa que é uma fração reduzida da fração dos segmentos. Sendo assim, vamos encontrar frações semelhantes, até que encontremos uma que a soma do numerador e o denominador seja igual a 28. Então 3 quartos, daí multiplicamos por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 6 oitavos. Quando eu somei 6 com 8, deu 14. Não deu os 28 centímetros que a gente queria. Daí a gente fez de novo uma fração equivalente. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. 16 mais 8, 28. Agora sim, sendo assim, o segmento será de... Ah, não, é isso mesmo, ó. Quanto que tem cada segmento? Aquele segmento que tinha 3 partes, vai ter quantos centímetros? 12 centímetros. Aquele outro segmento que tinha 4 partes, 16 centímetros. É isso mesmo, não viajei mais nessa não. Certo? Vamos pro próximo? Podemos? Podemos ir pro próximo? Mas Elias, você tem que registrar, Elias. O pessoal, aquele L que você colocou ali não conta. A próxima vez não vai contar. Ele colocou 3L lá e falou que fez a lição de casa. 3L? Olha o tanto de coisa que tinha aí. Como assim 3L? Como assim 3L? Não sei. O senhor pausa disso? O senhor pausou? Aqui, ó. Então, Olha lá, nem é 22. É 12 centímetros e 16 centímetros. você pausa. Ah, mas tudo bem, então. 2.2. Em uma classe há 35 alunos. Não é no caso. Sabe-se que a razão entre o número das meninas, ó, olha que legal aqui. O número de meninas, eu vou fazer em símbolos aqui. Ah, não, eu copiei isso daqui. O número de meninas. A razão é o resultado de uma divisão, né? Ou uma montagem de uma fração. De meninas e o número de meninos. A soma disso aqui, dessa razão. Não, desculpe, perdão. A soma dessa razão. Ó, meninas mais meninos. Quantos que dão lá nessa sala? Meninos e mais meninas? Dá 7. Quantos que tem? Quantos tem aqui, senhor? Quantos meninos e meninas tem nessa classe? Tem 6 meninas e um menino. Não, olha lá no exercício. Quantos? 35. Então os meninos e as meninas somando dá 35. E a razão do número de meninos com meninas é de 2 para 3. Então, quando eu somo essa parte de cima e essa parte de baixo, tem que dar 35. Mas a razão é na forma reduzida. A razão é de 2 para 3. Qual é o número de meninos e meninas dessa classe? Uma das maneiras é você ir achando fração equivalente até que a hora que você somar o de cima e o de baixo dê 35. Vamos multiplicar por números primos.
Oi? Faz a faturação. Não, ao contrário agora. A faturação quando eu tenho ela grande e quero deixar ela reduzida. Então vamos lá. 2, 3. Eu vou ensinar de duas maneiras. Uma sofrível, outra mais fácil. A sofrível. 2 vezes 2, 3 vezes 2. Quanto que dá 2 vezes 2? 4. 3 vezes 2? 6. 4 mais 6? 4 mais 6, 6. 10. Deu essa fração? Tem 10 alunos só na sala? Não. Vou multiplicar por 2 de novo, para tentar ampliar. Ai, misericórdia. Vocês vão ver que outro jeito é muito mais fácil. Não vou nem copiar. Não copie mesmo, que essa aqui é a maneira mais difícil. 4 vezes 2? 8. 6 mais 2? 12. 6 mais 2, nossa. 6 vezes 2 é 12. 12 mais 8? 20. Vamos multiplicar por 2 de novo. Ó como cai do cavalo desse jeito. 8 vezes 2? 16. 12 vezes 2? 24. Agora eu somo. 16 mais 24? 40. Ei, passou. Então não dá. Tem um jeito mais fácil. Quer ver qual é o jeito mais fácil? Se não sofre. Ela pagando tudo. Se não sofre, presta atenção. Parabéns, Gabi. Presta atenção. Esse jeito você vai ter que tentou com 2, não deu. Vou começar tentando com 3. Se fica tentativa e erro é muito difícil. Então como que é o jeito mais fácil? Presta atenção. Presta atenção. A soma real da quantidade de meninas com meninos dá quantos? 35. Essa razão reduzida que eles deram para mim. 2 meninas com 3 meninos? O quê? 6. Não. 5. 5. Você faz 35 dividido por Isso. Se vai fazer 35 dividido por 5, você vai descobrir quantas vezes aquela fração. 7 vezes 5, 35. Acabou. Então você sabe que ele vai dar 7 vezes essa razão. Então multiplica o de cima por 7 e o de baixo por 7. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. 21 com mais 14 dá 35? Sim. Então tinha 14 meninas e 21 meninos. Contrário dessa sala que tem um monte de menina e só o menino. Gente, nós vamos passar com caneta. Pause. Ai, desculpe, vocês têm que lembrar. Continuando. 2.3. Ao confeccionar um colar, Adriana pensou na razão 4 para 5. Quando fala razão é de 4 para 5. Entre os números de bolinhas brancas e bolinhas laranjas. Quantas bolinhas brancas e laranjas a Adriana vai utilizar para fazer um colar de 180 bolinhas? Então eu sei que a cada 4 brancas, 5 são laranjas. Então ele coloca. Você está atento na aula. A cada 4 bolinhas brancas que ela coloca, vamos supor, ela está fazendo um colar aqui, ó. Colocou bolinha branca, 1, 2, 3, 4. Aí laranja, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas que ela precisou para fazer essa sequência? 4. Não. 5, Não. 8, 10, 9. Não. 9 bolinhas. Ela precisou de 4 brancas e 5 laranja. Então, ao todo ela precisou de 9. Para ela usar 180 bolinhas, quanta sequência dessa ela vai pôr? Essa foi 180 dividido por Perfeito. 180 dividido por 9. 9. Na tabuada do 9, quem vezes 9 chega perto de 18 sem passar? 2. 2 vezes 9, 18. 8 que tira 8, 0. 1 que tira 1, 0. Abaixo o 0. E se abaixou, quem vezes 9? 0. 0 vezes 9 é 0. Acabou. Tem mais alguém para baixar? Não. Tem resto? Não. Acabou a conta. Então, eu quero saber quantas bolinhas brancas agora ela vai precisar. Vai lembrar que ela vai precisar de 9. Não. Vai fazer o 4. 4. 4 quintos vezes 20.
Errado. Ela vai precisar de 4, ela vai fazer 20 sequências dessa, certo? Nessa sequência, quantas bolinhas brancas ela precisa? 4 bolinhas brancas. E quantas sequências ela vai fazer? 20. Então faz 4 vezes o 20, vai dar 80. E brancas? 5 vezes o 20, igual a 100. Que tá aqui, sordo. Aí tá uma coisa, mas você falou pra mim que ia multiplicar por 20. Não, multiplica por 20 e 20 avos. Você falou só uma 20. Multiplica por 20 em cima e 20 embaixo. É 20 e 20 avos. Então eu multiplico por 20 e 20 avos. Ou 20 em cima, 20 em baixo. Aí sim, somando 80 brancas com 100 laranjas, dá 180 bolinhas. Muito bem. O senhor não apaga os rabiscos. Tá, eu vou voltar ali, vou apertar pausa, depois eu subo a resposta. Quase consegui. 3, né? Não. Coube certinho. Continuando. Página 41, 2.4. A lição de casa era só até 2.3, agora a gente continua. 2.4. O lucro de 15 mil reais. Não entendi. Não, mas no outro. 2.4. O lucro de 15 mil reais foi dividido entre 2 sócios. Porém, o primeiro sócio recebeu o dobro do segundo sócio, uma vez que gastou o dobro para montar o negócio. Calcule qual é a parte do lucro que coube a cada um dos sócios. Vamos pensar aqui comigo? Tá. O lucro é de quantos? 15 mil. Porém, o primeiro sócio, vamos chamar o sócio de primeiro de P. O primeiro sócio o tanto que ele gastou foi igual ao quê? Ao dobro do segundo. Como que eu faço o dobro do segundo? 2 vezes. O segundo. Então vamos chamar S de segundo e o P de primeiro, tá bom? E aí o que acontece? A soma do primeiro sócio com o segundo sócio, a soma do dinheiro deles, vai ter que dar igual a 15 mil reais, certo? Sim. Eu achei que era um. Então preste bem atenção. Não é um 5? Aqui é o S. Nossa, eu achei que era um 5. Então lá, vamos prestar atenção, por favor. A razão, certo? Do primeiro sócio com o segundo sócio e a soma deles tem que dar 15 mil. Como que ficaria? Na opinião de vocês. Como assim, senhor? Ó, eu investi um valor no coisa, certo? A Gabi é minha sócia e ela investiu um valor menor que o meu. Eu investi 2 vezes mais do que ela, certo? Eu investi 2 vezes mais do que ela. Então, na hora de dividir os lucros, você acha que compensa dividir meio a meio para cada um? Não. Eu tenho que ganhar 2 vezes mais do que ela. Então, como que faz esses 15 mil reais para que seja? Eu ganhei 2 vezes mais que ela. 15 mil vezes 2. Daí dá 30 mil. O O meu dinheiro com o dela tem que dar 15 mil, mas eu tenho que ganhar o dobro dela. Dividir Por 2? 15 mil por 2, daí depois. Dá 7.500. E depois você Daí faz depois. 7 mil vezes 2. Aí eu ganho 15, ela não Não, ganha tipo nada. assim. Ai, não sei, senhor. Quer ver como desenhando fica mais fácil? Que tipo assim. Foi o que eu pensei. Dividir entre os dois. Daí depois tira do dele. Mas aí eu acho que é mais difícil ainda. Mais fácil pensar assim. A empresa. Imagina que ela tem. 15 dividido por 4? Não. Não, Errou. Eu vou mostrar pra você e depois eu mostro desenhando. O primeiro sócio gastou igual a quem? 2 vezes o valor do segundo sócio. Então eu posso trocar o primeiro sócio por 2 vezes o valor do sócio, não é? Então 2 vezes o valor do segundo sócio mais o valor do segundo sócio
vai dar 15 mil reais. Eu tenho que ganhar 2 vezes o valor dele. Quantos que dá? 2 vezes o S mais o S de novo. 2 vezes? Não. 2 vezes S, 3 vezes o S. Então, 3 vezes o valor do segundo sócio dá 15 mil reais. Quantos que o segundo sócio vai receber? 15 mil. Quem vezes 3 dá 15 mil? Se você não sabe, se mantém aqui, ó. 15, esse 3 está multiplicando, vem dividindo. Então, sócio é igual a 5 mil. Então, o segundo sócio recebe quantos mil? 5 mil. O primeiro sócio é o dobro. Primeiro sócio igual a 2 vezes 5 mil. Isso. Aí sim, eu ganho 10 mil e a Gabi 5 mil. É nada, eu investi 2 vezes mais que você, então eu tenho que ganhar mais. Tá bom? Tem um jeito aqui, ó, que você faria o seguinte. Presta atenção. Eu vou explicar aqui mesmo com a coisa ali subida. Nossa senhora, tá errado aqui, tem um 0 a mais aqui. 5 milhões, você é louco? Olha lá, viu? Você falou que era injusto, ganhou 5 milhões ali. 50 mil, na verdade, 50 mil, ponto tá no lugar errado. E já arrumo lá. Então preste bem atenção, é assim, ó. O primeiro sócio é o dobro em relação ao segundo. Então eu ganho 2 vezes mais que o meu sócio. Aí eu tenho que achar uma multiplicação por alguém, que a parte de cima e de baixo, na hora que somar, ao invés de dar 3, tem que dar o quê? 15 mil. Então eu faço 15 mil dividido por 3 dá 5 mil. É aí o mesmo sistema que nós fizemos agora de pouco. 2 vezes 5 mil, 1 vezes 5 mil. Aí daria o quê? 10 mil para o primeiro sócio e 5 mil para o segundo sócio. Tá bom? Vou apertar pause. Vou tirar aqui, ó. Vou apertar pause e vou arrumar aquele verde que subiu. Continuando. Então, nesse caso, a razão é de 2 para 1. Isso significa que é uma fração reduzida da fração da divisão dos lucros. Sendo assim, vamos encontrar frações semelhantes, até que encontremos uma que a soma do numerador e o denominador seja igual a 15 mil. Aí, como eu falei para vocês já hoje ali, ó. 2 mais 1 dá 3. Tanto mais tanto tem que dar 15. Aí você fazia 15 dividido por 3 e descobriria que o multiplicador aqui vai ser 5. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5. Então 10 mil com mais 5 mil, 15 mil. Sendo assim, o primeiro sócio receberá 10 mil reais. E o segundo sócio receberá 5 mil reais. Então, eu vou mandar esse print depois para vocês. Vou apertar pause para guardar já no meu... Valeu. Continuando. Ainda na página 41, atividade 3. Fluxograma e passos de um grupo de problemas. 3.1. Observe abaixo o que descreve o procedimento para a resolução do problema a seguir. Para aparar 2/3 da grama do jardim de sua casa, Juan gastou 30 minutos. Continuando nesse ritmo, quanto tempo demorará para aparar todo o jardim? Então veja bem aqui, tem um fluxograma. Ler com atenção e grifar a pergunta e os dados do problema. Esse é o início. Primeira coisa que eu faço, então, leio com atenção. Então, Elias, vamos prestar atenção. Todo mundo prestando atenção. Para aparar. Quantos que ele vai aparar, Elias? Oi? Oi, não. Quantos que ele vai aparar? 2/3. Isso. O que quer dizer, então? Que ele vai pegar o jardim dele e vai dividir em quantas partes iguais? 3 partes iguais. Quantas ele vai aparar? 2. E essas 2 partes, quanto tempo ele levou para aparar tudo isso? Isso. Então, você falou tudo. Ó. Para aparar 2/3, né? Juan gastou 30 minutos. Agora a pergunta está aqui, ó.
Continuando nesse ritmo, sem desanimar e sem querer fazer mais rápido. Quanto tempo demorará para parar o jardim inteiro? Quantos, Elias, na sua opinião? Acho que uns 40, Não. 40? Não. Uma hora, né? Ó, então presta atenção. Você falou mais ou menos, estava errado, porque ou é mais ou é menos. Se você falasse aproximadamente 40 minutos, eu ia falar, tá quase certo. Aproximadamente Olha lá. 60. Dados dos problemas. 2/3 em 30 minutos. É possível resolver graficamente? Vocês acham que sim ou não? Sim. Sim, dá para resolver graficamente. Então vamos fazer aqui, ó. Elias, ajuda eu aqui que você quase acertou mesmo. Aqui, ó. Divide o jardim em 3 partes, certo? Essas 2 partes, Elias, ele levou 30 minutos para fazer. Quantos que ele levou cada parte? 10? 10 minutos mais 10 dá 30? 2 partes. Quantos que ele levou? 15 minutos cada parte. A última parte no mesmo ritmo ele vai gastar quantos minutos? Como 10? Mesmo ritmo. 15 de novo. Quanto que ele gastou para fazer o jardim inteiro? E quanto que é o jardim inteiro? 15 mais 15? Isso. 15 mais 15 mais 15. 45? Isso, viu você? Muito bem. 45. Ei, caneta bem campeã, hein? retinho, Tô graças escrevendo que nem japonês agora. Tudo com palitinho. Você também. Olha lá. Bem Então retinho. era possível representar graficamente? Sim. Sim. Calcular o valor de cada parte. Cada parte era 15 minutos. Né? Então eu peguei e dividi lá o 30 por 2, deu 15 minutos. A última parte ia ser 15 também. Aí, ó, 3 vezes 15 dá 45. O problema foi resolvido? Sim. Apagar. Nossa senhora. Para aparar a grama, Juan gastará 45 minutos. E alguém respondeu que não dava para resolver por figura. Não tem importância. Não dá, mas ó, dá para resolver de outro jeito. Então preste bem atenção. Se 2, meu Deus do céu, 2/3 é igual, para Aninha do céu, você nunca foi de ficar fazendo assim na aula, Aninha. 2/3 é igual a 30, quer dizer que 1/3, nossa senhora. Ah, eu acho que tá quadrado. Eu acho que eu tenho que jogar fora essa coisa já. 1/3 é igual a 15 minutos. Certo? E aí, o 3/3, nossa, Meu Deus. o 3/3 vai ser igual a 15 minutos mais 15 minutos mais 15 minutos, ou seja, 45 minutos. De qualquer maneira, dá ali, ó. Continuando no mesmo ritmo, Juan levará 45 minutos para parar o jardim todo. Tem mais quantos exercícios? Tem mais 2. Vou apertar pause aqui. Vou tentar arrumar a caneta. Que isso? Na biblioteca. É o bicho? Meu Deus. Só Deus na causa. 3.2. Escreva um texto explicando o procedimento organizado no fluxograma. Então olha lá que eu vim trazer para vocês aqui, ó. Credo. Ler com atenção, interpretar o que se pede, grifar os dados do problema. Isso aí é a primeira coisa, não precisa nem montar fluxograma. Qualquer concurso que você for fazer, prova, lê com atenção, interpretar o que se pede, aí que está o problema, né? Muita gente lê e não entende o que leu. Interpretar o que está pedindo. Ah, então quer dizer que ele vai aparar o jardim, ele dividiu o jardim em 3 partes, para aparar 2 partes ele levou 30 minutos. Ah, cada parte é 15 minutos. Então o jardim inteiro, 45 minutos. Então ficaria fácil, mas a gente tem que interpretar. Após isso, organizar os conhecimentos e podemos escolher em resolver geometricamente, ou seja, desenhando, ou algebricamente. Após descobrir quanto tempo ele leva para cada terça parte do jardim, calcula-se
o valor do jardim inteiro, multiplicando o tempo da terça parte por 3. Certo? Então, esse é o procedimento. Tem o 3.3? Tem. Tá. Deixa eu ver se tem. Certo. Eu vou mandar esse print para vocês também, tá bom? Vou apertar pausa aqui. Quantos prints? Continuando. Ainda na página 41. 3.3. Utilizando um fluxograma, represente os procedimentos para resolver o problema abaixo. Vanessa saiu para viajar com a família e, em determinado momento, perguntou quanto faltava para chegar. A mãe respondeu que, naquele instante, já haviam percorridos 120 quilômetros, mas ainda faltava 1/5 do percurso total da viagem. Quantos quilômetros a família percorrerá até o final da viagem? Eu poderia resolver isso aqui só com uma fração, só que ele pediu o quê? Utilizando um fluxograma. Primeira parte do fluxograma, leia com atenção. Grife os dados do problema. Aninha, onde você viu aqui que precisava grifar tanto? 120 quilômetros. Isso. Eles já, não, tudo bem, você ajudou ela. Eles já tinham percorrido, então, eles têm um caminho, não tem? O caminho era até lá. Só que até aqui tinha dado quantos? 120 quilômetros. Mas ainda faltava um quilo. Ainda faltava esse tanto aqui. Então, esse um tanto que faltava é 1/5. Certo? Aí, então, isso aqui é importante. Faltava 1/5. E eles já tinham percorrido as outras frações. Eu vou tentar escrever com a outra caneta lá que tá terrível. Então, se aqui é 1/5, quantos que ela já tinha percorrido em fração? Faltava só 1/5. Quer dizer que ela tinha corrido quanto já? Percorrido. Não, em fração. 4. Não, 4 inteiros já chegou. Não, é 4/5. 4/5. Foi dividida a pista em 5 partes. Faltava uma, ela já tinha corrido 4. Mas tudo bem. Não era para nós estar resolvendo, agora que eu lembrei. Era para a gente estar só vendo isso aqui. E a pergunta: quantos quilômetros a família percorrerá até o final da viagem? Próximo procedimento aqui, então. 130. Calma lá. É o quê? Dados do problema. 120 quilômetros percorridos e falta 1/5 do total de quilômetros. Próximo passo. Graficamente, como que fica? As 4 partes que ela já tinha percorrido era quantos quilômetros? 120. E faltava somente 1/5. Eu pego 120 e vou dividir em quantas partes para descobrir quantos que vale cada partinha? 5. Não, 5. Você vai descobrir a viagem inteira dela, já chegou. Por 4. Ela percorreu 4, não percorreu? Então eu pego 120 e divido por 4. Aí você vai descobrir quantos que vale cada partinha. Graficamente, então, lá. Cada partinha vale quantos quilômetros? 30. Cada partinha vale 30 quilômetros. Certo? E aí? Quantos quilômetros a família percorrerá até o final? Se ela já tinha percorrido 120 e faltava mais 30, 150. Se eu não for resolver graficamente, algebricamente, como que ficaria? Ficaria assim. Calcular a fração. Então, primeira coisa, o inteiro, a pista não foi dividida em 5 partes? Então a pista foi dividida em 5 partes. Para chegar lá tem que andar quantas partes? 5. Mas faltava 1. Então de 5 partes eles correram 4. E aí você faz o quê? Descobre que cada 1/4 vale 30 quilômetros. E aí o resultado final como que é? Pega as 5 partes e multiplica por 30, que dá 150. Certo? E aí temos a resposta final. A família
terá percorrido 150 quilômetros. Print. Vou tirar meu risquinho ali para ficar bem bonito esse print. Print. E aí, por aqui nós finalizamos a situação aprendizagem 1. Para a lição de casa, presta para mim, Valentina, por favor. Lição de casa, para quando? Para quarta-feira. Tem chão para arrebentar. 1.1 e 1.2, tá bom? 1.1 e 1.2. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.